Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós, em nome de Jesus, que assim seja, sobre você e sobre a tua família. A palavra de Deus declara com toda certeza que Jesus Cristo vive eternamente. Há muitos textos na palavra de Deus que afirmam categoricamente que Jesus ressuscitou dentre os mortos, num corpo glorificado, num corpo imortal, num corpo eterno. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se a palavra de Deus é a verdade, como o próprio Cristo declarou em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, nós podemos ter certeza que não acreditamos numa lenda, que não acreditamos numa fábula, que não acreditamos numa mentira, mas na maior verdade que o ser humano pode acreditar, que Jesus Cristo vive eternamente e é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu tenho aqui na minha mão a minha primeira Bíblia, que eu adquiri quando eu tinha 14 anos de idade. Ela está toda surrada, vamos dizer assim. E a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Para você crer que Jesus Cristo vive e reina eternamente, você tem que ler a palavra de Deus. Eu recomendo aqui o livro de Romanos. A minha Bíblia está toda marcada, como você pode ver. E o livro de Romanos, no capítulo 4, verso 24 e 25, o final do verso 24 e o verso 25, declara o seguinte: a nós que cremos naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Está se dirigindo aqui a nós, cristãos, que cremos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. No verso 25, diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse texto é fantástico porque fala da morte de Jesus Cristo e fala da sua ressurreição e fala do objetivo da sua morte e do objetivo da sua ressurreição dentre os mortos. Aqui diz claramente que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. João 3,16 declara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi entregue em sacrifício por nós, em nosso lugar, para pagar uma dívida, para pagar as nossas transgressões, os nossos pecados, para que pudéssemos ter o direito ao perdão dos nossos pecados. A morte de Cristo foi um sacrifício perfeito em nosso lugar, porque Jesus não pecou. Jesus era perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito no Evangelho. Então, Jesus morreu por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos ter o direito ao perdão divino. Mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso advogado. Está escrito lá em 1 João: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é nossa justiça. Ele é o nosso defensor. Mas ele é também o nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus, se você ler o livro de Hebreus e pedir a iluminação do Espírito Santo, você vai entender que Jesus atua no santuário celestial como nosso sumo sacerdote diante de Deus, como nosso único mediador, e ele apresenta o seu sacrifício para que possamos ser justificados.
Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação, para que pudéssemos ser declarados justos diante de Deus, para que pudéssemos receber os benefícios do seu sacrifício, o seu perdão, a nossa redenção. Em Romanos, mais adiante, aqui no capítulo 8, no verso 11, ainda tem outro versículo fantástico que declara o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo aqui que se habita em nós o Espírito de Deus, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, que é Deus, vivificará também o vosso corpo mortal. Nós somos mortais. E nós vamos receber a vivificação por meio do Espírito de Deus que em nós habita, e vamos receber o direito à vida eterna. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala da ressurreição dos mortos. E ele diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, se não haverá uma ressurreição, tampouco Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Tudo está centralizado na morte e na ressurreição de Jesus. Esse é o sentido verdadeiro da Páscoa cristã. Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. Nele tudo converge. A vida eterna está nele. Se não há ressurreição de mortos, tampouco Jesus ressuscitou dos mortos. E a nossa pregação é vã e é vã a nossa fé. Mas, de fato, diz Paulo em 1 Coríntios 15, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o último inimigo a ser vencido será a morte. Jesus é o Senhor da vida. Creia na palavra de Deus. Creia em Jesus. Confesse a Jesus como teu Salvador pessoal. Confesse a Jesus agora como o único Senhor da tua vida. E busque aqui, na palavra de Deus, a fonte de toda a sabedoria e de toda a verdade revelada por Deus, para que possamos ter direito ao seu reino. Tá bom? Fica aqui essa reflexão de Páscoa. E eu invoco sobre você nesse momento e sobre a tua família a bênção que o próprio Deus prometeu em Números capítulo 6, verso 24 a 26, quando o próprio Deus declarou: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus, conforme declara a palavra de Deus, conforme a promessa de Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Feliz Páscoa.